seja feita a vontade dele. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque nos concede a graça de mais uma vez estar na tua casa, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nos concede esse privilégio, Senhor, meu Deus, de nesta noite nos reunir, ó Pai, estes teus filhos, a tua família, Senhor, estão aqui, ó Deus, para prestar um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Senhor, que possamos com as nossas vozes levantar um louvor de adoração, exaltação, meu Deus, que seja recebido por Ti, ó Senhor. Faz-se presente nesse lugar, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que tudo que vier a acontecer aqui, ó meu Deus, seja para a glória e para a honra do Teu santo nome, Senhor Deus eterno. Que Teu Espírito Santo se faça presente neste meio, ó Pai eterno. Que as instruções sejam dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai. E que ao sairmos daqui possamos ter a certeza de que o Senhor falou com cada um de nós, ó Senhor. Esteja conduzindo, ó Pai. Tudo o que estará acontecendo aqui nesta noite, ó Senhor, seja conduzido por Ti, ó Senhor. Toma nas Tuas mãos os Teus filhos que estarão atuando aqui, ó meu Pai eterno, no louvor, na ministração da Tua palavra, Senhor Jesus, na direção, ó Pai, seja tudo conduzido por Ti, ó Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos e Te peço a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ocupa o lugar de honra que é só Teu neste lugar aqui, ó Senhor, e que possamos olhar para Ti, somente para Ti, Senhor, e Te louvar e Te exaltar com todas as nossas forças, ó Senhor. Eu Te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar? Então, meus amados irmãos, nós vamos estar iniciando hoje, né, a nossa caminhada até sexta-feira. Aí nós vamos ter um tempo que vai ser um tempo muito importante para a gente, né, um tempo de aprendizado, um tempo de instrução, um tempo com Deus. Amém? Queria agradecer a todos os nossos amigos, os nossos irmãos de outras igrejas que estão nos visitando, que a paz do Senhor habite na sua vida, amém? Temos também aqui, eu queria destacar o missionário Breno, que está acompanhando o Luiz, está lá em cima, né? Obrigado, Breno, também pela tua presença. Desde já também eu agradeço a presença do Luiz, que sempre tem nos atendido aqui. Eu quero passar a oportunidade ao presbítero Osias, para ele trazer a saudação à igreja. Paz do Senhor, meus amados irmãos, que bom, né, que vocês estão aqui, né? Eu quero ratificar as palavras do Juscelio, ao Breno, ao Luiz, né, os homens de Deus que estão aqui, e com certeza serão instrumentos nas mãos do Senhor para nos trazer orientações da palavra de Deus. Nós, então, queremos incentivá-los, não é, a voltar amanhã, e também a trazer outras pessoas, não é? É importante que todos estejamos engajados num só objetivo, que é nos conscientizarmos de que ministério, ele tem aperfeiçoamento, não é? Qualquer ministério tem aperfeiçoamento, precisa de aperfeiçoamento, precisa se atualizar, não é? Sempre à luz da palavra de Deus. E hoje, vocês que são do louvor, que são do ministério de coreografia, que estão aqui, os adolescentes, né? Temos vários adolescentes, vários jovens, estejam bem atentos, porque o que vocês aprenderem aqui hoje, sem a menor sombra de dúvida, será uma base fundamental no ministério de vocês ao longo dos anos vindouros. Então, que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo em graça e misericórdia. Amém? Bom, quando nós iniciamos esse culto, eu fiz a leitura ali do Salmo 150, né, com um brado de aleluia. E agora eu quero convidar toda a igreja, né, a se colocar de pé, aos jovens do Ministério de Louvor para virem à frente. Nós vamos adorar ao nosso Deus, amém? Logo após o louvor, nós vamos estar cantando 2 louvores. Logo após os louvores, a palavra está com o missionário Luiz. A paz do Senhor, irmãos.
Gosto tanto do seu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Ao Senhor nós damos graças, Pai, por essa noite. Queremos te agradecer, Pai, por tua verdade. Queremos te agradecer pela tua luz que dissipam as trevas. Queremos te agradecer por quem tu és. Pai, nos capacita a amarmos ao teu amor, a amarmos a ti que és o próprio amor. Capacita-nos a termos esse coração realmente igual ao teu, um coração cheio do teu amor, um amor voltado para o nosso próximo, um amor voltado para ti, para depois ser voltado para nós. Queremos verdadeiramente viver esta palavra, este mandamento: amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso está resumindo, Senhor, os teus mandamentos. Capacita-nos a receber, a viver esse amor. Capacita-nos a praticar esse amor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós. O mundo tem nos ensinado a lei do egoísmo, a lei de Gerson, a lei daquele que tira vantagem, a lei da selva, que alguém tem que morrer para que alguém sobreviva, para que um outro seja promovido, para que um outro vença, para que, enfim. Mas nós queremos, Pai, viver esse amor, amor de a tal ponto de nós nos darmos e nos doarmos sem esperar nada em troca, com a motivação, Senhor, interna, e não no sentido de obrigação, mas uma motivação, Senhor, interna, e também, Senhor, uma inspiração voltada com alegria. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor irá fazer nesta noite. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, como filhos, porque órfãos não adoram. Pai, sabemos que o órfão ele até louva. Ele sorri, ele chora, ele se arrepia, ele fala em línguas, ele cai no chão, ele dança, mas isso não significa que ele está te adorando. Uma coisa é te louvar, mas outra coisa é te adorar. E nós queremos sim que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Mas precisamos de um coração para isso, e queremos este coração de filhos, como o teu filho Jesus. Ele te adorou, ele renunciou a si mesmo e suportou toda a dor da renúncia da sua própria vida por amor de nós, porque ele tinha em seu coração o teu amor, e nós precisamos disso. Muito obrigado por essa noite, obrigado por tua inspiração, obrigado por tua verdade.
Obrigado por tua graça, obrigado porque tu és fiel, por tua misericórdia, por tua longanimidade e bondade. Vem colocar em nossos corações e lábios o perfeito louvor e a verdadeira adoração. Não podemos confundir, Senhor, música com show, louvor com show. Não podemos confundir, Senhor, estas coisas que têm sido tão confusas nesses últimos tempos. Pai, não podemos confundir, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, traz a luz que está no oculto e no profundo. Traz a luz o que queres, para que possamos ter ordem dentro de nós para contigo. Que a tua palavra nesta noite encontre terra fértil em nossos corações e que sejam como flechas em nossos corações sejam esses alvos. Em nome do Senhor Jesus, vem nos inspirar, Pai, vem nos influenciar, Espírito Santo. A tua palavra de conhecimento, sabedoria e profética te pedimos e cremos na palavra que o Senhor disse que nos ensinaria todas as coisas. O teu Santo Espírito nos ensinaria todas as coisas. Nós estamos aqui para aprender contigo. Por isso a nossa esperança está em ti, Santo Espírito. E nos coloca na brecha conforme a tua e não a nossa vontade. Nos cobre com teu sangue, cerca-nos com muralha de fogo. Libera anjos, Senhor, que te adoram. Anjos ministros de louvor a estar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Proibimos toda e qualquer manifestação e influência maligna que venha com o propósito de roubar os nossos pensamentos, dominar a nossa vontade, que venha com o propósito, Senhor, de resistir ao ensino da tua palavra, que todo e qualquer até mesmo espíritos humanos, sejam, Senhor, manietados, repreendidos, amarrados, amaldiçoados e que vão para o lugar que o Senhor já determinou. Nós declaramos paz para esse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Graças a Deus. Então, mais uma vez, uma boa noite. Eu quero agradecer a Deus e a vocês por mais essa oportunidade em que o Senhor Jesus Cristo nos dá para estarmos juntos nesse momento. Então, nesse quarto módulo desse seminário Raízes da Orfandade, nós vamos falar um pouquinho sobre música. Eu lembro que no terceiro módulo eu cheguei a introduzir ainda um pouco acerca desse assunto. É um assunto interessante, é um assunto vasto, é um assunto que, assim, ele tem uma certa profundidade. Falar de música não é uma coisa simples e fácil, né? Como eu já falei, eu não sou formado em música, eu não sou especialista em música. Eu tenho uma genética de música. Meu pai era compositor, era mestre de sala de escola de samba. Meu pai era um homem muito inspirado na área da música. Eu cresci em meio à música. E com isso eu desenvolvi uma certa sensibilidade, onde eu me julguei com uma certa autoridade para falar acerca desse tema tão vasto, e podemos até dizer que infinito, chamado música. Essa palavra música, ela vem de musa, e musa significa deusa. Então, isso pode trazer sérias influências sobre nossas vidas. A música é algo que, para mim, é complicado eu acho que para todo e qualquer especialista na área, de explicar a fundo o que seja como posso dizer, essa coisa tão maravilhosa chamada música. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo uma entrevista do Jô Soares com uma cantora, não lembro exatamente quem era, e os dois discutiam bastante acerca da música. Ele músico, não sei se já percebeu, mas ele toca um instrumento percussivo, o Jô Soares, né? Ele tem um sexteto, então ele tem um bom domínio acerca de música. E discutindo com ela, ele disse assim, mas a música é uma arte. Eu lembro que quando eu cheguei no canal, eles estavam nessa discussão, e a mulher dizia para ele, uma cantora, tudo bem, ela tem uma arte, mas antes de ser arte, ela é divina. E ele dizia assim, não, ela é uma arte, não é divina. Não, ela é divina. Depois ela foi enquadrada como arte. Ele disse, não, você sabe que a música é uma arte. E ela olhou bem firme nos olhos dele e falou assim, nós dois sabemos que a música é divina e que ela veio dos céus, e você sabe muito bem disso.
Depois ela foi enquadrada como arte. Mas antes de tudo, a música já existia. Na hora ele calou. Então ela falou com muita propriedade, com muita determinação, com muita segurança. Ela falou firme, olhando nos olhos dele. E sabemos que a música, talvez ela já tenha chegado aqui. Se ela não chegou antes, ela chegou junto com aquele ao qual nós sabemos e bem ouvimos falar, e até já lemos, conhecido como ministro de louvor, o próprio Lúcifer. Ezequiel fala que ele foi criado em meio às pedras preciosas e que tocaram-se tambores quando ele foi criado. Houve música quando ele foi criado. Não é? A música, ela é algo que, se eu fosse colocar um gênero para a música, ela seria masculina, porque ela te invade. Se você parar para observar a música, ela te invade, ela não te respeita, ela não quer saber de nada. A música não quer saber qual de que raça você vem, ela não quer saber se você é homem ou se você é mulher, ela não quer saber a sua posição socioeconômica, ela não quer saber de nada a seu respeito. Se você está bem, se você não está bem, ela simplesmente eu digo que a música é como uma tsunami, ela vem, invade, e ela tem o poder de devastar. Seja para o bem, ou seja, para o mal. A música simplesmente, ela como o sol da manhã, ela te invade, e ela te diz assim, está na hora de você levantar, ou ela vem simplesmente e diz, eu vou te matar. Temos ouvido vários relatos de pessoas que, ouvindo uma certa música, se mataram e mataram outros. Uma vez um garoto, ele assim, num estado emocional nada saudável, ouvindo uma música de um determinado cantor, eu não lembro exatamente, o nome dele está bem na minha mente aqui, mas eu não consigo citar o nome dele, é Van Halen, se eu não me engano. E na música em que ele ouvia do Van Halen, ele ouviu alguém dizer assim, mate, o nome da música era Killer Jump, mate Salt. Quando ele ouviu essa música, ele estava tão envolvido com a música, que ele ouviu uma voz dizer assim, mate aos seus pais. E ele simplesmente, inspirado pela música, ele vai lá e esquarteja os pais. Sabemos que não é exatamente a música que levou ele a tal ponto, mas sabemos que a música só foi um disparador de inspiração, porque a música ela te inspira. A música tem o poder de inspirar. Ela simplesmente invade os seus ouvidos, ela domina o seu cérebro, ela é como um grude, uma gordura. Ela tem um poder de fixação por um tempo. A música ela pode perdurar por alguns minutos, por algumas horas, ela pode perdurar por dias, ela pode ficar por semanas. E ela pode até sumir, de alguma certa forma. Mas, em algum momento, você vai perceber que ela não desapareceu num todo. Ela ficou guardada no seu córtex. A música também, ela não só te invade, mas como também te inspira, como também te influencia a certos comportamentos. Sejam eles bons, ou sejam eles maus. A música, ela é como um médico, que se for de bom caráter, vai fazer de um tudo para te trazer saúde, mas se ela não for de bom caráter, se a música não tiver uma boa saúde, ela vai te trazer sérios danos. Ela tem o poder de te gerar vida, mas ela também tem o poder de te gerar morte. Ela tem o poder de te gerar cura, mas ela também tem o poder de gerar em você enfermidade. Ela tem o poder de te levantar, mas ela também tem o poder de te derrubar. Se um adorador, ao cair dos céus, ele teve o poder de fazer tudo o que ele fez e está fazendo, imagina se fosse Miguel que caísse. Um músico caiu e fez o que fez. Agora imagina se é o Senhor da guerra, o especialista em guerra esse querubim chamado Miguel. Imagina o destroço que não seria. Não é? Então, quando você vê um filme, por exemplo,
o que leva você a entrar no filme, o que leva você a chegar ao ponto de suspirar em um filme. E não só suspirar, mas ofegar. Não é a ação, é o som do fundo. É a música de fundo que faz você simplesmente conectar, que faz você entrar, que faz você se sentir parte daquele momento, daquela hora, daquela situação, e é como se você fosse um dos atores e estivesse atuando naquele exato momento. Leva você para uma realidade virtual. Interessante, realidade virtual. Leva você para uma fantasia, leva você para dar de encontro aos seus próprios desejos. E quando você percebe, você está ofegando, você está respirando fundo. E quando você percebe, seu coração está batendo de forma acelerada e forte, a ponto que você pode ouvir as batidas do seu próprio coração. Quando você percebe, você está suando frio. Quando você percebe, você está nervoso. Não é a cena do filme. É o fundo musical que influenciou você. É como se a música tivesse umas cordas e você fosse aquele bonequinho que ela pode manipular. Não se brinca com música. Música é o que eu e você não podemos brincar com ela. A música, ela é uma arma de ataque e também de defesa. Mas você pode se machucar com essa ferramenta. A música é o que não tem como você explicar ela de forma simples e finita. Porque ela em si não tem fim. A música tem o poder de te fazer lembrar de um perfume, a música tem o poder de te fazer lembrar de uma voz, a música tem o poder de te levar a ver uma imagem, a te lembrar de coisas, a música tem o poder de transportar você, a música tem o poder de levar você a reagir, ou até mesmo dar um tiro na sua própria cabeça, se matar. Música sempre marcou e irá marcar toda a nossa vida. No fim de tudo, apenas duas coisas permanecerão: o amor e a música nos céus. Sim ou não? Sabemos que sim, está escrito. Apenas isso permanecerá. E nos últimos tempos nós temos ouvido de tudo. Temos ouvido de tudo um pouco. Talvez você julgue não ser isso tudo a música. Mas se você parar para prestar bem atenção na música, você vai perceber o quão ela é como um rio profundo. Muito mais. É como um mar, não tem fim. É perigosa, porém agradável, gostosa, boa, saudável, mas também nocivo, mas também perigoso. Quando você ouve bem uma música, é uma música de qualidade, e música é música, você julga o que é de qualidade para você, você vai ver que ela está composta. Dentro da música você vai achar o caráter da unidade. É impressionante como a música ela tem unidade. Você vai encontrar na música a melodia, você vai encontrar na música a harmonia, você vai encontrar na música o ritmo. Você é espírito, alma e corpo, manhã, tarde e noite. Jesus morre na hora nona, às 15 da tarde. Então você percebe que está bem voltada para a trindade, para o 3. E um tripé, há quem diga que é o equilíbrio perfeito. Então você percebe que ela anda composta, ela não anda só. Ela tem um DNA, chama-se melodia, harmonia e ritmo. Cada instrumento que você toca, ele comunica, ele tem um poder de comunicação com a esfera espiritual. As notas médias, as notas graves, as notas agudas, cada uma delas comunica algo e cada uma delas vai responder ou ao seu corpo, ou à sua alma, ou ao seu espírito. Então é muito importante você perceber e prestar bem atenção no que você anda ouvindo. E até mesmo no que você anda cantando. Você vai lá nos Salmos.
a parte da Bíblia que é pura música. E dizem que os melhores salmos, as melhores canções de Davi foi quando ele estava na caverna. Momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de aflição, momentos de desespero. Você não vai achar a palavra depressão na Bíblia, apesar que está tendo muitas traduções nos dias de hoje, dos quais eu não me agrado muito. Recentemente eu descobri uma tradução que diz assim, acho que ela é da, não sei o que, revisada, corrigida, fiel. Mas antes disso tem uma outra palavra. E ela diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 2, se eu não me engano. Meus irmãos, tende por grande prazer e gozo o cairdes em muitas tentações. Gente, isso não está na Bíblia, só nessa. As Bíblias que mais aproximam do original, você vai encontrar o passardes. Você não pode sentir gozo e alegria no cair da tentação. Entende? Então, tenha muito cuidado com o que você anda lendo nessas muitas traduções dos dias de hoje. Talvez até você ache nos dias de hoje a palavra depressão, mas no original não existe a palavra depressão na Bíblia, mas a palavra que mais aproxima para a depressão é aflição. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele mesmo se sentiu aflito no Getsemane. Amém? Vocês concordam comigo? Então, se a aflição é a palavra que mais aproxima de depressão, vamos então assim entender que Jesus deprimiu no Getsemane, teve momentos depressivos, ele sentiu a morte aproximando, o seu espírito angustiou. A música tem o poder de inspirar você a profetizar, é quando o profeta Eliseu, quando o procuram, ele simplesmente diz, me chamem um tangedor. Uma coisa é tocar, mas outra coisa é tanger. A gente percebe que a música tem o poder de gerar paz para o seu coração e alívio. É quando Davi pega a sua harpa e toca diante do rei Saul e o seu espírito fica em paz. Davi não era simplesmente alguém que tocava, mas Davi era um tangedor. Tangedor. Ser levita naquela época estava relacionado ao que estava no portão até o que limpava tudo que estava sobre o altar. Então, o porteiro, que é um costume que nós vemos muito nas Assembleias de Deus, ter um porteiro, e é bíblico isso, ter um porteiro, esse também era um levita. Associamos o levita ao que canta. É interessante que a Bíblia fala do cantor, que existiam os cantores, que existiam os que tocavam instrumento, que existiam os que cuidavam das coisas do templo, e também falam dos que estavam no portão. Então o levita era o que estava desde a porta até o que estava limpando os instrumentos sobre o altar. Hoje, levita está associado ao cara que canta, e ele não pode ser um levita, simplesmente um cantor. E não há nenhum problema em você dizer que uma pessoa é um cantor, Uma coisa é ser levita. Outra coisa é ser cantor, apesar que os cantores faziam parte do corpo de levitas e também eram assim considerados. Mas ele tinha uma função, cantor. Não há nenhum problema com isso. Há quem diga que o momento em que mais nós mentimos é o momento em que mais nós cantamos. E parece que nós não prestamos atenção no que cantamos, como cantamos e o que estamos cantando. A última vez em que eu estive aqui no módulo 3, eu perguntei acerca do que vocês têm achado das canções que temos ouvido e até mesmo cantado em nossas denominações, na igreja brasileira como um todo, nos últimos tempos, e cada um de vocês aqui, pelo menos alguns, puderam participar dando suas opiniões, e nós percebemos que a música que tem sido cantada nos últimos tempos tem sido uma música de caráter e de autoajuda. Tem sido músicas não só de autoajuda, mas se você parar para observar a essência, a alma, ela tem um caráter totalmente órfão. São músicas em que sempre tem petições, são músicas em que falam muito de autoajuda, são músicas que
fala muito de autopiedade, autocomiseração, mas raras são as músicas que falam de um relacionamento íntimo, sincero. São músicas de adoração. As músicas de adoração que nós temos no Brasil, a maioria delas são traduzidas. Casting Crown, Delirious. Nós temos também United, temos também Hillsong. O que mais podemos citar? Quem mais? Alguém sugere? E tantos e tantos e tantos outros. E quando nós percebemos, de repente uma música explode, mas aí mais tarde você descobre que aquela música, na verdade, é uma tradução, que ela não é brasileira, não é de um autor brasileiro, mas ela é uma tradução. Nada contra. Contanto que isso não seja um hábito, contanto que isso não seja um costume, contanto que isso não se torne uma dependência, contanto que venhamos a entender que também temos o poder de criar, junto com o nosso Criador, já que nós somos a imagem moral da sua semelhança. Quando nós paramos para pensar sobre os adoradores no Brasil, quem seriam eles? Quase já não ouvimos falar destes. Podemos citar alguns. Ademar de Campos, Koinonia. Podemos falar de muitas boas canções da harpa, que assim como a palavra de Deus, parece que os céus e a terra passam, mas essas canções nunca passam. Lembro delas quando garoto, quando eu tinha a idade dessas crianças. E elas permanecem. Canções que foram feitas em total dependência e inspiração do Espírito de Deus. Canções que parece que foram remas dadas aos homens, e os homens cantaram essas remas em adoração a Deus, e elas permaneceram. Parece até que o Inário é uma bíblia de música. Sempre estão lá. Sempre. Você ouve uma música que explode hoje, e é como você acordar de manhã e olhar o seu rosto no espelho, e daqui a meia hora você já não lembra mais. Daqui a pouco a música, você nem lembra mais dela. Já não se ouve falar, já não se canta. Ou então ouvimos expressões dentro das denominações como tipo, essa já está batida, vamos cantar outra. Não paramos para ouvir a voz do Espírito Santo em relação a qual repertório. Mas simplesmente nos reunimos e dizemos, vamos cantar essa. Há 2 semanas atrás eu estava no interior do Paraná, e a sensação que eu tive é que no altar tinha um cantor famoso dos últimos tempos. Há uns anos atrás eu já vi pessoas, até o gritinho, até a parte do choro, até a parte do falar em línguas, igualzinho. A sensação que você tinha é que o cantor mesmo estava lá. O órfão, ele é todos, mas não é ninguém. Por que ele é todos e ele não é ninguém? Porque ele não conhece a sua identidade. Quando ele não conhece a sua identidade, ele vai querer ser alguém para se afirmar na identidade que não é dele, sim dos outros. Uma coisa que me chamou a atenção em Jocum e que marcou minha vida foi quando, na base de Jocum, Salvador, foi montada uma escola chamada ELAD, Escola de Louvor e Adoração. Não existe essa escola. Hoje não existe mais. E eu lembro que sempre nas quartas-feiras tem culto dentro da base da Jocum, como por exemplo hoje. E o culto na base de Salvador é à noite, aqui é o Mirante de manhã. E eu lembro que eu fazia parte na época, eu tocava o violão e a percussão, porém eu gostei muito mais de percussão. E aí sempre me convidavam para ministrar o louvor junto com o pessoal da ELAD. E uma coisa que nós tínhamos por hábito, que eu achava assim, maravilhoso, eu achei aquilo maravilhoso, é essa palavra, é que parávamos para ouvir a voz do Espírito Santo e perguntávamos para ele qual era o repertório. E era muito interessante como ele respondia com tanta clareza e de forma tão direta qual era a vontade dele em relação a quais canções que ele queria ouvir.
E, gente, na hora do louvor, era um mover que, assim, você não queria que acabasse as canções. Você não sentia vontade de que terminasse as canções. Parecia aquela sede infinita que quanto mais você bebia, mais você queria beber, e mais você queria beber, e mais você queria beber. Assim era aquele momento prazeroso, ou seja, a presença dele se manifestava nos momentos em que nós entoávamos as canções, começávamos a tanger. Era interessante que nem olhávamos um para o outro e sabíamos exatamente a hora certa de parar, a hora certa de ministrar. De repente, um levantava em meio em que ficavam tocando apenas os instrumentos e alguém vinha com uma palavra profética e liberava sobre os presentes naquele momento, e havia choro, e havia o falar em línguas, e havia curas, e havia respostas, e havia libertação, porque ele estava presente. Era uma coisa de louco. Às vezes eu tinha vontade de sair correndo, tocando timbal, e queria correr, e sentia como que algo me invadisse, não de forma maligna, claro, mas assim, uma coisa muito gostosa me invadia e parece que queria transbordar dentro de mim, e assim, eu não sei explicar. Senão uma coisa, presença do Espírito de Deus. É o que trazia paz ao espírito de Saul. É o que trouxe uma palavra profética ao coração e à boca de Eliseu. Os exércitos antigamente, como o da Escócia, por exemplo, em Inglaterra, a banda de música ia na frente. É interessante que o Titanic foi afundando e os músicos permaneceram. Se desse para ficar vivo, continuavam até hoje lá debaixo d'água, tocando. É claro que isso é piada, de brincadeira. Mas assim, um músico, quando ele senta na bateria ou no teclado ou pega o violão, para músico ficar quieto é difícil. Quantas vezes a gente não ia ensaiar, que eu pegava na percussão e já ficava... Oh, peraí, vamos acertar aqui, né? Vamos. Peraí, gente, calma, vamos aqui. Dá uma aflição, a gente já quer música. A música é uma estratégia, ela é uma arma. Assim, gente, a música é impressionante que ela tem um poder de unir as pessoas. É música. A música une raças, a música une povos, tribos, a música une qualquer classe social. A música, ninguém quer saber se é negro, se é vermelho, se é amarelo. Ninguém quer saber que cor seja, qual é a raça, qual é o nível social, econômico. Ninguém quer saber de nada, todo mundo se mistura. Aí parece que lá todos percebem que tem o mesmo cheiro de suor, e a cor do sangue é a mesma, vermelho. E todos falam a mesma língua, estão cantando a mesma coisa. Gente, a unidade é impressionante. O que a música faz, ela tem o poder de unir as massas, unir as pessoas, fazer todos falar uma só língua. O poder que isso gera, o impacto, a vibração, a irradiação é contagiante. É impressionante, você faz loucuras com a música. Você ouve o rock, o cara está tão... O rock é uma expressão de protesto. É uma expressão, é uma música que dá uma conotação em sentido de guerra. Então, ela está muito voltada para o grave. Quando você ouve o rock, o que você sente? Agressividade. Você vê certos filmes, por exemplo, Exterminador do Futuro, você vai ouvir o que de fundo? Rock. Então você fica excitado quando você vê Exterminador do Futuro, mas não é a imagem. Desliga o som para você ver e fica só olhando a imagem. Você fica só assim. Ó. Mas mesmo que você não está ouvindo nada, na sua mente está um fundo musical. Você está imaginando a música. Pare para observar isso. É impressionante. Você ouve a música sertaneja que não tinha tanto sucesso assim, lembrava de campos, lembrava de fazenda, lembrava de gado.
lembrava leite, bode, cabra, lembrava um chapéu de palha, um cara de bota, alguém ordena a vaca, lembrava o os passarinhos, aquela sensação de paz. Apesar que hoje, assim, a coisa ficou bem difícil, né? Hoje se pensa em adultério, se pensa em perversão sexual, é o que se pensa quando se ouve um sertanejo. Foi profanado, entende? Você ouve um Beethoven, você deprime. Você ouve certas músicas do Michael Jackson, você deprime. Em contrapartida, você ouve certas músicas do Michael Jackson, você fica agressivo. Você ouve, como eu falei até na última vez que eu tive aqui, você ouve o Racionais MC. Um colega meu falou assim, cara, quando eu escuto Racionais, irmão, a vontade que eu tenho, velho, é de ser assim, irmão, sentando o dedo, tá ligado? De calma, irmão, calma. Mas é instigador, você ouve, os caras sabem o que faz. Você ouve a música, você tem a sensação que você está dentro de um presídio, numa cela mais ou menos escura, com aquela luz bem amarelada, entende? Aquele lugar frio e aquela revolta nos olhos. Você consegue. Por que você consegue sentir? Porque quem fez já passou por isso. Você ouve os salmos de Davi, existem salmos de lamentações. Não estou dizendo que uma coisa, gente, é louvor, outra coisa é adoração. Quando é que uma música tem muito efeito na sua vida? Quando quem fez, fez com autoridade. Quando quem fez, fez com a sua alma. Quando quem fez, fez em cima da sua própria inspiração. Eu lembro que uma vez, eu estava de férias na terra do Breno, a terra dos afros. E eles são muito bons. Olha, o africano, eu acho que o africano é que vai fazer o louvor no céu. É impressionante. Você olha o norte-americano, o descendente afro, o norte-americano, eles cantam muito bem. É incrível. E assim, eu estava com meu cunhado e a gente saiu para comprar uma peça de um portão que havia arrebentado. A minha esposa arrebentou, tentando aprender a dirigir, enfiou o carro no... Nossa. Eu digo, cara, você está de parabéns, se bateu o carro um dia. Pelo menos você pode dizer assim, um dia eu bati o carro. E eu nunca bati. Ela é engraçadinho. E eu saindo, e aí ele botou aquele celularzão naquela época, parecia uma rapadura, né, desse tamanho aqui, assim, largou lá, chega para usar assim, o celular. Ele botou lá no carro, e aí largou um reggae. Gente, se ouve reggae, você chegou afobado em casa. Aí você solta um reggae. Pronto, o BPM da música, que é a batida por minuto, aí você ouve. Quando você ouve, ela parece que vai lavando por dentro assim, ó. Daqui a pouco, a batida do seu coração vai de acordo com o BPM da música. Por que você está rindo? Já passou por isso, né? Aí você chega afobado, daqui a pouco você está assim, ó. Você vai aliviando, aí o batimento vai descendo, o batimento cardíaco, daqui a pouco o seu coração também está. Daqui a pouco você está assim, ó. E você que chegou assim, daqui a pouco você está assim, ó. Há quem diga que Deus criou o reggae. Eu creio, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Vocês não concordam comigo? Sim ou não? Vocês estão aí? Amém. Porque ao 7º dia, quando Ele terminou, Ele criou o reggae e ficou só assim, ó. Brincadeira, gente. Outros dizem que Davi, ao trazer a arca, ele começou a dançar reggae. De forma que as vestimentas mostravam a sua nudez. Também isso é brincadeira, piada de teólogo. Mas, por exemplo, o reggae tem esse poder de fazer você relaxar.
Observe isso. E aí eu estou ouvindo um som bem interessante, e o cara dizia, e a melodia era muito boa. Gente, a melodia era muito boa. Eu dei aquela afundada no carro quando eu vi assim, eu afundei na poltrona e olhei para o celular. E o cara dizia assim, vou pedir aos céus, você aqui comigo. Eu falei, que música boa. E aquela melodia aí, só num... E eu estou ouvindo, né? Gostou, né? Não vai sair da sua cabeça, acredita nisso. Você vai para casa assim, ó. Isso é música, cara. E aí eu disse, pô, que melodia. Aí eu olhei para o celular e falei, cara, quem é que canta essa música? Eu achei interessante. Aí o cara falou assim, não lembro, meu cunhado falou, acho que Papa na Língua, assim, não sei, um troço desse. Aí ele fala assim, vou jogar no mar flores para te encontrar. Aí eu falei, aí eu consertei na hora, falei, não, peraí. Jogar no mar flores para te encontrar, aí eu entendi. Era uma canção de louvor a Iemanjá. Gente, na hora eu gelei. Eu gelei. Eu falei assim, cara, mas quem canta esse troço? Aí ele falou, Papa na Língua. Eu digo, realmente, tá tenso. E aí, eu ministrando sobre música numa certa igreja, eu fiquei curioso com aquela música. E eu compartilhei essa experiência, um rapaz falou assim, eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade, mas foi o que o rapaz me falou, eu ouvi dizer que a mulher dele morreu afogada. Aí agora faz sentido. Na dor da perda da esposa, ou da mulher, não sei, o que era dele, ele fez a música. Aí eu te pergunto, se você está com uma perda, se você sofreu uma perda e está sentindo essa dor, você vai ou não vai se identificar? Claro que você vai. Claro que você vai se identificar. Por quê? Porque a dor dele vai atingir a sua dor. Ela vai comunicar a essência dele para a sua essência. E aí, quando você sentir essa comunicação, essa identificação, você vai amar a música, porque ela vem como consolo para a sua dor, mas na verdade não consola, piora, você fica mais triste ainda. Mais você lembra, mais você chora, mais você entristece, mais você desilude. É esse o poder que tem a música, dependente de quem fez. Entende? Você ouve um blues, você ouve não digo nem um jazz, mas você ouve um blues. Você vai estudar sobre o blues, existem várias teorias, mas uma das principais é que ela veio junto com os navios negreiros. Os negros, quando nos navios sendo transportados da África para outros países, eles começaram então a cantar as suas dores. E daí nasceu o blues. Quando você ouve o blues, além de ser uma música que te relaxa, ela também te leva a uma certa tristeza, a uma certa dor. Aí, consequentemente, o jazz, entende? Ou o black soul veio disso. A maior evolução do blues, que veio dos navios negreiros, hoje, na verdade, é o rap. Foi uma evolução. E o hip hop. É interessante que o repente também, o cara com pandeirinho, e os caras começam a rimar. Também vem disso. É muito interessante. Então, a música ela tem esse poder. Você ouve certas músicas que, assim, elas te sugerem, elas te inspiram a prática da perversão. O fato de te inspirar não significa que você vai fazer. Você decide, tá? Mas elas estão te comunicando isso. Então, algumas músicas vão te dar uma inspiração para a violência, outras vão te dar para a perversão sexual, outras vão te dar para a depressão, outras vão te fazer simplesmente relaxar, entende? Outras vão te fazer rapidamente dormir. Dependente do caráter de quem fez, você vai sentir o efeito.
A música ela tem 3 procedências: humana, satânica e divina. Então conhecemos muito bem a música de caráter divino. Como bem ouvimos, alguns adoradores no Brasil que já não se ouve falar tão bem, no sentido tão bem, ou seja, com intensidade, como Ademar de Campos, Cláudio Claro, Coinonia. Não é? Uma das maiores expressões também nos últimos tempos foi a Ludmilla. O Tales começou muito bem, porém hoje já não se pode afirmar a mesma coisa. Tudo afirma isso. A Nívia Soares, Heloísa Rosa. Então, assim, parece que a gente conta nos dedos. Cantores da antiga, que hoje a gente nem ouve mais falar, e quando alguém fala assim, quem é esse cara? Então, assim, muita gente boa, que realmente faziam canções que você sentia mesmo a presença do Espírito de Deus. Então, já não se ouve mais acerca destes, ou raramente se ouve falar. Então, a música divina, por exemplo, a harpa, ela tem muita inspiração divina. Acho que não precisa nem falar a respeito. A música de procedência humana, por exemplo, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. Alguém já ouviu essa música? Quem ouviu essa música? Não é verdade? Tem algum problema nessa música? Tem ou não tem? Não, gente. A música é humana. O cara só está dizendo que quer, só quer ter na vida, simplesmente, uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela só para ver. Só isso que ele quer, mais nada. Ele está expressando um desejo da alma dele. Algum problema nessa música? Nenhum. Porém, você fica livre para cantar ou não. E eu vou respeitar a sua fé, não tem problema. Você não é obrigado a cantar. Tá bom? Em contrapartida, existem as músicas satânicas. E também já falamos de algumas delas por aqui. Entende? Então, qual é a procedência da música que eu estou ouvindo? Quem está cantando essa música? A letra dela. No último módulo, no terceiro, nós paramos para observar que certas canções vão contra o caráter de Deus. Não estou dizendo também que você não vai cantar, que você está proibido, gente. Como eu falei da última vez, repito e reafirmo, eu não estou aqui para falar de cantor. Eu estou aqui para deixar claro o que é louvor e o que é adoração. E por falar em adoração, eu deixei bem claro também que a primeira vez em que a palavra adoração aparece na Bíblia é quando Deus pede a Abraão quem? O seu filho. É quando ele sai com os seus servos, chega no pé do Monte Moriá e diz para os seus servos, ficai-vos aqui porque eu vou adorar com um garoto. E pela fé ele diz, voltaremos. Mas o que Deus pediu para Abraão? Ou melhor, para Abraão, o que Deus pediu para Abraão? Pediu o quê? Sacrifício. E quem era o sacrifício? Não foi isso que ele pediu? Agora imagina você ter que dar o seu neném. Você teria coragem de dar o seu filho? É claro que Isaac tipificou Jesus Cristo e o próprio Abraão a Deus. Como Deus não se agrada de cremação de cadáveres, ele prova aonde estava o coração de Abraão. E Abraão deixa claro que ele amava mais a Deus do que sobre todas as coisas, inclusive o seu próprio filho. Então, o que seria adoração? Renúncia. E falamos isso da outra vez. E toda renúncia, ela causa dor. E se não causa dor em você, não é renúncia. Não é renúncia. Se nós somos cristianos ou cristãos, se somos realmente aqueles a quem afirmamos ser imitadores de Cristo, assim como Ele foi exemplo na adoração, dando e doando a sua vida, será que estamos dispostos a fazer o mesmo, dar e doar nossas vidas? Ou só iremos fazer se for cômodo para nós? E se for cômodos, seria isso realmente cristianismo? Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, não, vamos ter uma vida como estilo de adorador, a vida com estilo de adoração. Eu não sei se a pessoa sabe o que está dizendo. Quando você diz que tem uma vida com estilo de adorador, você está dizendo que tem uma vida com estilo de dor.
com estilo de renúncia. E renúncia causa dor. E se não tem dor, não é renúncia, não se engane. Então, quando você abre a sua boca para ousar afirmar que você tem uma vida como estilo de adorador, você está dizendo o seguinte, que você tem uma vida de renúncia. Ou seja, uma vida de dores, por amor a Ele. Esse é você? Eu não sei se eu sou esse adorador. Eu estou aprendendo a ser, e muitas coisas eu adorei, e muitas coisas eu tenho adorado. Mas em muitas coisas ainda eu também não o adorei, eu preciso adorá-lo, mas eu não sei se tenho coragem. A verdade é essa. E se eu perdi ponto com você, eu lamento. Se eu perdi o seu respeito e a sua admiração, eu lamento. Mas esse sou eu. Para sermos adoradores, precisamos ter temor. E eu preciso aprender a ter muito temor ainda. Eu acho engraçado quando sobem aqui. Eu não estou dizendo particularmente aqui, tá, gente? Estou falando da igreja num todo. Por favor, não tragam para o pessoal. Pelo amor de Deus. Vamos adorar essa noite, em nome de Jesus. Levante sua mão, fica de pé. E julgamos que adorar é cantar. Gente, adorar não é cantar. Adorar não é cantar. Porém, você pode adorar através da música. Você pode adorar através da música. A música, ela tem o poder de te transportar, seja para o passado, seja no presente e até mesmo para o futuro. Ela tem esse poder de te transportar. E aí você pergunta para a pessoa, qual é o seu estilo de música? Ah, de adoração. Como assim de adoração? Aquela que você faz assim, ó. A lentinha, que você fecha os olhos. Não é? Isso é adoração? Gente, se esse estilo é adoração, o resto é o quê? Louvor, então. Vamos entender assim. Não é verdade? Mas olha, é interessante que quando Abraão foi adorar Deus, por um acaso, diante do trono, estava lá no Monte Moriá. Se adorar é cantar, eu não lembro na Bíblia Deus dizer que Abraão subiu cantando. Subiu? E eu acho que não tinha uma banda como diante do trono lá em cima. Eu acho que o Beethoven não estava lá com o seu piano. Estava? Eu acho que não tinha um cara bom lá em cima, tocando. Mas ele sentiu a dor do seu coração. Então, uma pergunta que eu te faço nessa noite é: será que você vai querer adorar nessa noite? É muito legal quando a gente pergunta assim, quem é aqui adorador? Mas num bom entendimento da palavra, da coisa, será que você está disposto a adorar a Deus nesta noite? Você adorou a Deus nesse dia? E se você adorou, em que você adorou e no que você adorou? E se hoje à noite Ele te pedir algo que para você é muito importante e precioso, que você não gosta nem de pensar, porque só em pensar já dói, você está disposto? Já que você afirma querer amá-lo acima de todas as coisas, e ao próximo como você mesmo? Se não, meu irmão, seja sincero com o próprio Pai e com você mesmo. Mas não ouve afirmar algo que você pode ser provado por ela. Se você provar a palavra vai provar você. Bote isso na sua cabeça. Se você prova a palavra, eu vou fazer prova de Deus. Faz. Pode fazer. Te dou o maior incentivo e apoio a você fazer prova de Deus. Agora, se prepara, porque Ele também vai fazer prova de você. Gideão fez prova de Deus, depois ele foi provado. Quantos homens não fizeram prova de Deus, depois foram provados? Você faz prova da palavra de Deus, se prepare para você também ser provado. E responder à altura. Entende? Então, gente, música é uma coisa muito séria. Você olha para, por exemplo, uma das partes mais importantes da música, uma teoria bem básica, que qualquer pessoa sabe, que é a melodia.
simplesmente o ato de uma mulher, de uma dona de casa, estar cantando quando faz as suas coisas dentro de casa, só a sua voz. Aquela canção que de repente ela lembrou, que já acordou com ela na mente, que o próprio Espírito Santo já colocou na mente e no coração dela, que ela começa a entoar, porque é aquela canção que ele quer ouvir naquela manhã através dos seus lábios. E ela começa a cantar, varrendo sua casinha, ou lavando seus pratos, ou seja lá fazendo o quê. E de repente parece que as coisas passam assim, ó, no estalo. Não sei se você já teve essa experiência. Aquilo que você estava fazendo, de repente, passa. E perceba que quando você canta, só você, parece que um espírito repousa sobre, parece que a paz repousa sobre o seu espírito. Você sente uma paz, você sente uma tranquilidade, você sente uma certa confiança, você fica bem. Melodia, aquilo que veio do fundo do seu espírito, e você expressou para ele, só você e ele. A melodia é como se fosse a ponta de uma agulha, tem o poder de perfurar a esfera espiritual, ligando o seu espírito ao espírito dele. Quando você melodia, você liga o seu espírito ao espírito dele. Melodia estão relacionadas às notas agudas. Quem é que toca guitarra aqui? Ou violão? Alguém pode vir aqui tocar só as notas agudas? Rápido, que o tempo está passando. Eu não tenho muito tempo. Só as agudas. Gente, tadinho, peguei de surpresa. Ficou com vergonha agora, tá vendo? Fica assim, não, irmão, vai dar tudo certo. O Senhor é conosco. Só as notas agudas. Só as de baixo. Feche seus olhos. Aí. Só as de baixo. Isso, só as duas. A primeira e a segunda. Vai tocando, vai tocando. Ok, agora um único toque. Primeiro na prima, depois na segunda. O único toque. Você percebeu que ela vai dissipando devagarinho? Ela vai. Para onde esses toques simples te levaram? Qual foi a primeira imagem que veio na sua mente? O que você pensou? Você quer dizer alguma coisa? Alguém quer compartilhar? Ou você está tímido? Eu deixo. Toca de novo, só a primeira corda. Feche seus olhos. Vamos pensar? Pode tocar. Então, para onde esses simples dois toques te levaram? Parece que te levou para longe, né? Parece que o longe que você foi não tinha fim, correto? Pois é, a sensação que eu tive é que eu vi que você viu. Eu acho que eu fui junto contigo. É sério? Ih, gente, a gente precisa crer mais nessas coisas, sabe? Música, gente. Alguém mais? Obrigado, viu, por ter compartilhado. Alguém mais quer compartilhar? Ninguém mais? Dá a impressão que aquele desenho infinito ela foi na infância. Você percebeu que as notas agudas levam ela na infância? A infância não é uma coisa delicada? Sim ou não? Não é uma coisa sensível? Assim são as notas agudas. É sensível e delicado. É fino. Até mesmo como a ponta de uma agulha. Né?
Então, olha só, simplesmente esses 2 toques dele nos levou a uma certa proporção. Então, as notas agudas estão relacionadas ao espírito e elas são como a ponta de uma agulha. Tem o poder de perfurar, ligando o nosso espírito ao espírito de Deus. Então, notas agudas, esse é um som de nota média. Gostei desse som, gostei desse efeito. Então, notas agudas, espírito, melodia. Entende? É assim que você simplesmente, quando canta com a sua voz, se rapidamente conecta com o Espírito de Deus. Agora, as notas médias. O que seriam as notas médias? As notas médias, elas correspondem, vamos pensar num foguete. Melodia, agudas, espírito é a ponta. A média é como se fosse a parte do meio de um foguete. Ela fala de alma, fala de dar e de receber. Vamos ouvir as notas médias? Você toca. Feche seus olhos de novo. Vamos discernir essas notas. Eu quero que você discirna. Elas não são simplesmente um toque, não é um barulho. Elas comunicam algo. Tenta discernir. Vamos lá. Amém? Para onde essas notas te levaram? Alguém quer falar? Olha que legal. Te lembrou de um filme, algo que era medieval. Te levou à antiguidade, então. Nossa, interessante. A senhora é descendente de quê? Qual é a sua ascendência, a senhora sabe? E qual seria essa mistura? Italiano. Ou seja, tem afro. Tem afro. Porque os baianos são descendentes africanos. Tem afros e tem italianos. Faz sentido. Porque foram povos guerreiros, tanto os afros como os italianos, né? É interessante. Isso pode falar muito da sua linhagem. E lá atrás, isso pode comunicar algo na tua história, na tua linhagem, nos teus ancestrais. Essa nota te faz bem. Não faz? Talvez? Talvez? Fez. Está vendo? Isso tem muito a ver com a tua identidade genética. Entende? Paraguai. Ah, entendi. Interessante, né? Olha só. Alguém mais quer compartilhar? Pode? Ondas. Bem colocado, ondas, verdade. À medida que elas vão... Exatamente, vem aquela onda gigante, vai se transformando em marola até morrer na areia. É verdade, muito bem colocado, obrigado. Algo estava para chegar? Que interessante. Bom ou ruim? Que interessante. Isso pode falar de algo na sua vida que estava para chegar e que chegou com esse som, ou que lembra esse som. Então, olha como é que a música tem o poder de transportar ao passado, à infância. Ela vem como ondas.
Um abraço forte. Agora veja bem, as notas médias, elas falam de alma, dar e receber. Eu te pergunto, abraço é algo que está relacionado à alma ou não? Sim. Olha que interessante. Algo para chegar gera emoção? Algo bom, você não fica naquela expectativa? Isso é alma ou não? É alma. Lembranças está relacionada à alma? Estão. Então, esse é o poder que as notas médias têm. Alma. É quando você está na harmonia. Começa a melodia, depois vem a harmonia, o acompanhamento, as notas médias. Daqui a pouco você começa... Sabe quando é que a harmonia chega no seu coração? Quando você começa a dizer palavras de amor para Deus, para o Espírito Santo. E daqui a pouco você ouve ele retribuir essas palavras de amor que contagiam o seu coração e você está chorando. É quando as notas médias atingiu você. Notas médias, alma, dar e receber, é como se fosse a parte do meio de um foguete. E por final, as notas graves. Vamos ouvir as graves? Feche seus olhos. Ouça essas notas. Ok. Você gostou, né? Você está quietinho, só. Cara do pai, gente. Para onde essas notas te levaram? As graves. O que ela comunicou? O que você sentiu? Pode falar. Cena de filme. Alguém chegando. E parece que esse alguém está meio que perdido, não? Não é verdade? E é tenso, não é? Porque ele está assim meio que preocupado, como para onde que eu vou? Eu tenho a impressão que eu estou vendo essa estação de trem. Que coisa. Obrigado, viu? Muito bom. Dá um sentimento de tristeza, não dá não, também? Ó, interessante, né? Quem falou? Você falou? Fala, Nani. Algo mesmo. Meu Deus do céu. Algo profundo. Muito bom. Que é tenso. E que é tenso, né? Um pouco triste, né? Bom. Vocês estão vendo o poder da música? Olha que legal. Sentiu a mesma coisa que a irmã. Mas também ela sentiu, houve uma diferença, mas gostosa. Mas gostosa. Entende? Algo que de alguma certa forma... Agora perceba que ela falou de coração. Deu uma arritmia. Você está vendo como mexe com o corpo? As notas graves. Ela falou de estação de trem, alguém ela viu o cara, era um homem, não era? Eu vi também. Que coisa. E era um garoto, não era? Um jovem de seus 20 e poucos anos. Que isso? Como é que é? Pois é, então. Parecendo um jocumeiro. Acho que era você, irmão. E veja que ela também sentiu na carne dela. Mas ela deixa bem claro, mas uma coisa gostosa. Entende? Então, veja como o poder das notas graves tem de tocar na sua carne, de tocar na sua pele. Não é? É interessante como as notas graves, gente, ela tem o poder de mexer com o seu corpo. Você ouve Quem toca a bateria? Alguém pode tocar a bateria aqui? Não sei quem é.
eu admiro esse garoto, ele toca muito bem. Eu não sei se eu presto atenção no louvor, se eu presto atenção nele. Ele na simples aqui, ó, e pega certinho a coordenação motora dele, o ritmo dele é muito bom. Imagina esse garoto, o que não vai ser lá na frente. Só as graves. Toca o bumbo, só o bumbo. Vai o bumbo, só o bumbo. Vai. 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 Aí tá legal, vai batendo. Feche seus olhos. Isso. Ok. Para onde esse simples som levou você? Alguém quer falar? Convite à guerra. Convite à marcha. Marcha e guerra tem a ver? Tem. O que mais? Caminhada. Não deu assim. Sabe qual a sensação que eu tive quando o senhor falou? Que alguém saiu andando assim do nada e foi para o nada. Não é isso? E vai embora. Sabe que às vezes me dá vontade de fazer isso? Gente, às vezes, nos últimos tempos, acho que eu estou em crise. Vocês riem, mas é trágico. Não é? Uma marcha. Ultimamente, assim, está me dando umas vontades de simplesmente fazer isso aqui, ó, abrir a porta e sair do nada, e sair andando. Ó. Onde você vai? Eu não sei. Eu estou tentando saber também, mas eu estou indo. Acho que é o estresse. Fala. Te levou à África, onde muitos missionários morriam. Ok. Interessante. Quer dizer, transportou você à África. O povo africano está muito relacionado com notas graves? Sim. Por quê? É um povo tribal, é um povo guerreiro. O tambor ele tem dois sentidos. O tambor é celebração e convocação para a guerra. O tambor. Pode falar? Viu índios dançando. Que interessante. Com todo respeito, você tem ascendência indígena? Não, baiana é afro, apesar que lá também tinha índios. São 3 gerações que tem aí, é? São 3 gerações aí? Filha, mãe. Ah. Viu? Então, o que eu quero dizer para você? Que está dentro de você. Não adianta, está dentro de você. E você, de alguma certa forma, você vai se identificar e se comunicar com a música. E ela está dentro de você, ela está na sua gen, por causa dos seus ancestrais. Você tem uma identidade musical dentro de você. Diga isso para o seu irmão, você tem uma identidade musical dentro de você. Só mais um pouquinho de notas graves. Deixa eu ver o que eu posso... Só os tambores. Do jeito que você gosta. Vai. Bate em todos.
Faz um ritmo. Isso. Seja firme, seja firme, seja firme. Ok. Ok. Tá. Agora prestem atenção de novo. Vocês prestaram atenção nesse primeiro toque dele? Prestaram atenção? Tá, fecha os olhos agora, só para não ficar nervosinho, gente. Tadinho o bichinho. Ouçam agora como ele vai tocar de novo, tá? Pode virar também, pode virar se quiser. Termina com a virada. Quando você quiser terminar, você termina. Muito bom. Vocês não dormiram não, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês perceberam alguma diferença do primeiro para o segundo? O primeiro ou o segundo? Segurança? Viu? Entendeu, né? O que mais? Alguém mais quer compartilhar? Ninguém? Pode falar? Uma grande movimentação. Movimento. Mas porque não foi, ué. A gente fazia um som ali. É um convite ao louvor. Muito bem. Sensação de alegria. Como? Comemoração. Você viu o que você comunicou? Você comunicou segurança, comemoração e alegria. Deu vontade de levantar. Ó. Fala, Ismê. Deu vontade de dançar. Por que você não dançou, criança? Gente, você viu? O que eu pedi para ele? Ele tocou, você viu que a primeira vez ele tocou assim, bem simples, né? Tranquilo. Aí eu cheguei para ele e perguntei, você já tocou com raiva? Ele falou assim, não. Eu acho que não. Não, nunca toquei com raiva. Eu falei assim, mas você pode tentar? Ele falou assim, posso. Né? E aí você viu que na segunda ele tocou mais firme. Foi quando ela falou assim, senti segurança. Ou seja, ela sentiu firmeza. Olha que interessante. Mas você vê que no coração dele não havia raiva. O que ele comunica? Vontade de dançar. Deu vontade de levantar. Alegria, movimento. Olha só que interessante.
Não, peraí. Fala de novo. Festa e dançar. A primeira vez, tentativa de acertar o objetivo. Uma conquista. A segunda vez, festa, celebra. Muito obrigado, muito bom isso que você viu. Percebeu que a música, ela comunica para você? Você percebeu que a música levou você? E outra coisa que eu vou te falar. Você percebeu quantas visões Deus te deu quando você ouviu a música? Ou você não percebeu isso? O que ela teve foi o quê? Foi um sonho? Ela teve agora o quê? Perceba quantas visões vocês não tiveram quando ouviram o toque das notas, o toque da bateria. Quantas vezes você está no louvor e você tem visões e depois você joga fora? É o momento em que mais Deus está falando com você e você não está discernindo. Por quê? Porque você acha que simplesmente você tem que vir aqui, sentar, ouvir, cantar, bababá e deu. E vai ser assim. Mas se você parar para ouvir o que cada um deles está comunicando, ele comunicou o que para nós aqui? Movimento, alegria, segurança, tentativa de acertar o objetivo, festa, dança. Cada músico, eles estão comunicando o que está dentro dos seus corações. Eles estão comunicando a alma dele para vocês através dos instrumentos. Então, eles vão comunicar através dos instrumentos. Tudo o que está dentro deles. É por isso que muita gente ou adoece, ou fica saudável quando ouve certas. Cuidado com o que você anda ouvindo. Vamos ficar de pé? Gente, eu nem entrei na apostila, mas amanhã a gente faz isso. Eu prometo. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite, Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes nós estamos de uma forma muito que religiosa, Senhor, te louvando e tentando te adorar, porque não tem como te adorar de uma forma religiosa. Pai, perdoa-nos quando muitas vezes não temos atentado para as visões que tem nos dado mediante o louvor, mediante as canções, mediante, Senhor, a harmonia, a melodia, o ritmo, a música que está sendo manifesta e expressa através, Senhor, daqueles que dominam os instrumentos e a voz. Perdoa-nos porque nós não temos discernido a Tua voz falando conosco. Perdoa-nos porque não temos parado para ver o que tem nos mostrado. Perdoa-nos porque não temos atentado para as visões. Perdoa-nos pela insensibilidade. Perdoa-nos porque com isso perdemos a oportunidade de Te adorar. É quando muitas vezes, assim como o Senhor fez com Abraão, o Senhor vem também nos desafia. O Senhor fala conosco, o Senhor nos toca, o Senhor nos cura, o Senhor nos alegra, o Senhor nos convida a dançar, o Senhor nos convida a estarmos em movimento, o Senhor nos convida a atingirmos o objetivo, o Senhor nos convida a celebrar, o Senhor nos convida a enxergar a nossa essência, a nossa identidade, o Senhor nos convida a enxergarmos os dons e os talentos depositados em nós, o Senhor nos convida. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos, porque muitas vezes temos nos limitado, Senhor, a regras que nós colocamos dentro de nós mesmos, Senhor. Nada te impede, Senhor, de mover entre nós, mas nós mesmos nos impedimos de reviver esse mover. De simplesmente uma pessoa levantar do meio do nada e começar a dançar. De simplesmente alguém compartilhar uma visão profética. De simplesmente alguém se expressar com a sua identidade. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos, porque temos visto isso, Senhor. Temos visto isso, Senhor, lá fora de uma forma tão natural, as pessoas se expressam de uma forma tão natural, mas totalmente contaminadas. E nós podemos fazer isso aqui também, Pai. Podemos sim dançar, e não temos que nos importar se quem vai falar ou não, ou quem vai achar ruim ou não, ou quem vai criticar ou não. Importa que venhamos a te obedecer, porque o Senhor nos convida a dançar. Então nós queremos sim dançar, nós queremos levantar sim e sair andando pelo meio do templo, porque vai acontecer alguma coisa. É um ato profético, é uma expressão profética. É o Senhor querendo dizer alguma coisa para toda a igreja, talvez, ou só para aquela pessoa. Talvez seja uma cura de algo. Algo vai acontecer.
Talvez dançar como um indígena. Talvez se expressar, Senhor, como um guerreiro medieval. Talvez, Senhor, uma sensação de movimento, de alegria. Talvez, Senhor, um indicativo em dizer, você precisa acertar o alvo. Perdoa-nos, Pai, por tanta regra, tanto tradicionalismo, tanta limitação em relação ao mover do Teu Espírito. A Tua palavra se renova a cada dia, o Teu Espírito é movimento, é vida, é o que nós sentimos aqui nessa noite. Juscelio, Salmo 150. O Espírito de Deus, vem sobre este lugar, Espírito de Deus. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o com trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia.